Bom dia! Hoje no nosso Pode Sepra temos a honra de receber uma convidada muito especial, Chayenne Bravo. Ela concilia duas grandes paixões, a psicologia e a música. Atua como psicóloga institucional na área FUNEP e é cantora e compositora do Projetos Autorais. Seja muito bem-vinda ao nosso Pode Sepra. Bem-vinda. Muito bem-vinda, Chayenne. Agora a gente vai entrar num tópico que é infância e trajetória pessoal. Eu gostaria de saber como foi a sua infância e tem alguma lembrança ou momento dessa época que você guarda com muito carinho? Entramos na sessão de terapia. Então, sim, a minha infância, ela é marcada, né, por uma tradição, né, familiar, assim, eu não sou de Paracambi, né, não sou daqui, eu venho de Porciúncula, que é do interior do estado do Rio, quase Minas. Inclusive, as pessoas, pelo meu sotaque, acreditam que eu sou mineira, mas eu não sou mineira, vamos esclarecer isso aqui hoje. Mas fui criada em Minas, então também tem essa relação, porque é uma cidadezinha ali no limite, né, assim, fazendo divisa, isso. E aí, fui criada numa cidade pequena, inclusive a questão da música não era uma possibilidade naquela época para mim. E venho para o Rio com 17 anos para fazer uma universidade, né, lá na Rural Seropédica. E na infância, assim, eu tenho alguns momentos que eu guardo, que eu gosto muito, que são os momentos de imitar cantoras, né? Desde pequenininha. Eu tenho um pai que é músico, mas eu não convivi com esse pai, né? Eu sempre fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Esse pai, ele foi um pouco alienado ali dessa estrutura familiar por questões, né, da relação deles, né? E aí, agora, mais à frente, com mais idade, a gente acabou se afinando um pouco mais por conta de agora poder estar cantando, estar escrevendo, que é algo que ele faz também. Que bom, que legal. Ele tinha uma banda lá, eu me lembro desses flashes também, de poder ir nos shows da cidade. Como aqui em Paracambi tem um locutor, né, que tem as bandas da cidade, o meu pai era essa figura que fazia locução, que chamava os artistas. E aí eu tenho esses flashes, assim, era o que eu sempre me via muito naquele lugar, assim, poxa, um dia eu quero fazer isso também. Sim, sabe? Então isso é uma coisa da infância que me vem forte, assim, que são memórias de ficar imitando, de pegar a garrafa de shampoo e sempre muito cerceada também, assim, né? Minha mãe, ela não gostava que eu parecesse com meu pai. Né? E eu entendo isso, né? Depois, com mais idade, acabei entendendo isso. Legal. E quando você era adolescente, você já imaginava que seria psicóloga e cantora? Ou seus sonhos eram, assim, completamente diferentes? Completamente diferentes. Como? Por que isso, né? Como eu não tinha expectativa e nem o apoio, assim, de seguir na música, eu precisava pensar noutra direção. Sim. Porque é isso, né? A gente, quando vem de um lugar de escassez, né? De negligências, assim, por conta da pobreza, né? De várias questões da desigualdade social, a gente precisa começar a pensar como a gente vai viver, né? E a adolescência, naquele momento, para mim, ela foi esse lugar da responsabilidade. Eu tinha que começar a pensar na minha vida. E eu não conseguia pensar a minha vida lá naquele lugar. Pequeno, e não estava me cabendo. E não só por isso, né? Eu vim parar em cidades pequenas, né? Eu vim parar em Paracambi. Mas é porque lá eu me sentia proibida de fazer aquilo que eu queria fazer. Né? Que era o que me movimentava. Volta e meia eu estava cantando, volta e meia eu estava cantarolando. Eu escrevia muita poesia. Que legal, gente. Poesia é muito bom. E a poesia veio desse lugar da rima, né? De colocar ali... para mim, hoje, as poesias viraram músicas, né? Foram musicalizadas. Então, já era um efeito do que eu estava querendo fazer. E aí... isso começa a fazer mais sentido para mim quando eu venho para a UFRJ, Seropédica, e eu começo num curso agrícola. Primeiro eu passei para zootecnia, aí depois eu passei para ciências agrícolas, e aí nas ciências agrícolas eu entrei pensando em voltar
para Porciúncula ainda não era uma possibilidade assim, Sim. ficar, viver no Rio de Janeiro. E aí, eu, dentro das ciências agrícolas, um curso de licenciatura, comecei a pensar a psicologia da educação, que a gente faz essas disciplinas lá. Sim. E aí eu disse, eu quero trocar de curso, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer psicologia. Foi assim que eu me encantei, Assim assim que eu... você se descobriu, né? Exatamente. Gente, quem foram as pessoas que mais te incentivou ou te inspiraram ao longo da sua vida? Nunca pessoas próximas. Caramba. Sempre pessoas muito distantes, assim. Quando eu chego em Seropédica com 17 anos, e vindo de uma cidade pequena, sem muito suporte, né, emocional, suporte financeiro, e eu chego em Seropédica, eu tenho vontade de desistir daquela cena, né, porque me parecia difícil manter qualquer tipo de vínculo ali, todo mundo muito atravessado pelo Sim. tempo, pela correria. E você é muito nova, né? Muito nova. Tudo muito novo. Querendo ou não, também, tudo né? muito novo, é difícil. Verdade. É muito difícil. A mudança que você se deslocou da sua cidade, que era pequena, assim, do nada, pra uma universidade, foi uma mudança radical. Eu nunca tinha ouvido falar em coisas, né, em violências, Caramba. em criminalidades que tinha naquele lugar, sabe? Então, eu chego assim completamente desestabilizada, Sim, sim. né? E aí, a partir das relações que eu fui criando com as pessoas que entraram nesse curso comigo e com até curioso, porque eu sempre tive muita facilidade para fazer amizade com pessoas mais velhas. Bem mais velhas, assim, as senhorinhas, sabe? E aí elas me ajudaram muito. Inclusive, a minha primeira casa em Seropédica, né, dividindo com mais 8 meninas, Gente, Caramba. Gente, pra foi... caramba. As minhas coisas foram, na maioria das vezes, mobiliadas com a ajuda dessas pessoas, que legal. né, que eu não conhecia. Teve a união ali, né? Que elas me ajudaram. Fizeram encontra um amizade, suporte. Exatamente. Sim. E as inspirações para música, para enfim, compor, sempre foram pessoas muito distantes, né? As pessoas que a gente assiste na televisão, eu Sim. cresci ouvindo rádio e disco. Então, foi a partir dessa construção da música popular brasileira, né? As mulheres da música popular brasileira que sempre foram para mim essa direção. Bom, em questão da música, você disse que escreveu poesias e dessas aí se tornaram músicas de verdade, né? Em questão da composição, você tem alguma motivação ou o momento que você está passando você começa a escrever ali, demora muito ou é bem rápido? Como é que é isso? Geralmente, gente, é muito aleatório. Momentos mais aleatórios, assim. Sei lá, eu tô cozinhando e vem. Aí eu preciso pegar um papel e escrever. Quando eram umas poesias, eu achava que estava muito atrelada às leituras, né? Como eu fazia, estava estudando, né? Assim como vocês, assim, no terceiro ano, segundo ano do ensino médio. Eu lia muito, sempre li muito. E aí era sempre muito baseado naquilo que eu lia, né? Naquilo que sempre foi de onde eu bebi esses conhecimentos. A música, agora, depois escrevendo, pensando mais em escrever música, já vem de uma inspiração... eu tenho alguns temas, né? Alguns nortes, assim. Eu decidi que eu quero falar sobre Paracambi. O último álbum que a gente lançou é Um Rio que Deságua no Mar. Porque a primeira música que a gente lançou foi Rio. E Rio é um protesto, né? E aí esse Rio é uma musiquinha só. E agora a gente fez um álbum com 9 músicas. Então esse Rio ficou grandão. Grandão. Então agora... Yes. Exato, aí já virou um mar. E aí, nesse álbum, eu escrevo sobre Paracambi, eu uso o pássaro que a gente tem como referência, Curió. do Curió. Então, eu trago essas referências. Eu tenho uma canção que eu escrevi de quando eu fui na Bahia, e aí eu falo de Salvador a Guarajuba. Então, de onde primeiro lugar que eu morei quando eu cheguei em Paracambi, que foi na Guarajuba. Então, eu trago todas essas referências para as minhas canções, mas tentando fazer link com aquilo que me atravessa. Sim. Que é a lida, o trabalho. Falo também de amor, não falo só de problemas, né? Porque eu acho que isso, quando a gente está vivendo, a gente não está imune, né? A gente está sempre sendo atravessado por questões. Num país com desigualdades, com violências, né? Sendo mulher. Então, eu trato desses temas nas minhas canções
E tento criar as minhas músicas não para atravessar só uma bolha, mas não pensando muito nessa questão do sucesso, porque eu tenho outras leituras sobre o que é sucesso, por exemplo. Então as músicas vêm assim, né? Eu estava no avião, aí eu escrevi, né? Era a minha primeira vez voando, e aí várias coisas me atravessaram. Aí eu tava lá toda tensa, mas eu peguei minhas coisinhas e fui escrevendo o que dava para escrever. Então, não demora muito. Acho que a parte mais demorada é depois. Quando você tem que harmonizar, você tem que dar melodia, que você tem que Sobre o fazer. tom certo, né? Exatamente. E eu, olhando para tudo que você viveu, qual foi o maior desafio que te ajudou a se tornar a mulher que você é hoje? Maior desafio? Eu poderia dizer que é ser mulher. Ser mulher no Brasil. Mas eu acho que ser mulher não é um peso. Assim, eu acho que não é um desafio. Eu acho que desafio é lidar com o fato de que a nossa sociedade não sabe ou não está pronta ou não está aberta a lidar com o que a gente é, com a potência que nós mulheres somos, assim. E isso para mim foi um desafio. Tentar me mostrar, tentar fazer com que o meu trabalho atravessasse outras mulheres, porque as mulheres também, nós mulheres também estamos muito inseridas no contexto do machismo, das violências. A gente acaba normalizando certas questões, né? Mas por que você, mulher, consegue, sei lá, continuar com uma pessoa que fala isso de você, que faz isso com você? Sim. Porque estamos todas atravessadas por uma questão que é social, que é estruturante. Sim. Né? Mesma coisa, quando você escuta uma pessoa de determinada raça, de determinada cor, tem preconceito sobre a própria origem. Porque ela também está dentro de uma questão que é estruturante, que ela também foi atravessada por esses marcadores. Dentro de uma bolha, não. Exatamente. A questão é como que a gente vai furando isso e fazendo isso ser atravessado por outras leituras, né? Por isso que ler é muito importante. Sim, né? Verdade. Estudar. Verdade. Bom, Chayane, agora a gente vai começar uma brincadeira com você e vai funcionar da seguinte forma. A gente, apresentadores, vamos falar uma emoção ou uma situação. E você vai responder com uma música que combina com aquele momento e explicar rapidamente por quê. Uhum. Então, qual música representa a felicidade pra você? Felicidade? Misericórdia, gente. Tem que dar uma palhinha, tem que cantar um pouquinho, um pedacinho. Acho que é uma palhinha. Felicidade, uma música que me traz muita felicidade ao cantar. Eu vou traduzir dessa maneira. É isso? Você vai falar qual que é e, tipo assim, por que aquela música ali tem um significado pra você nesse sentido, entendeu? Uma música que que eu sinto muita felicidade é Sujeito de Sorte, do Belchior. Muito bom. Porque eu acho que ele me dá uma esperança, me alimenta disso. Sim. De felicidade. Eu fico empolgada pra Pra cantar. cantar ela, né? Aham. Uma música que você escuta quando está triste. Não tem jeito, gente. Atrás da Porta. Atrás da porta. Que Elis Regina canta belíssimamente. Assim, eu não vivo aquilo que ela tá cantando, mas assim, ajuda a alimentar toda a tristeza. É comovente, né? Uma música que te lembra a sua adolescência. Nossa, cedo ou tarde a gente vai se... como é o nome mesmo? É NX0, né? Acho que NX0. mas ela é muito boa. NX0. NX, Uma música que te dá coragem nos momentos difíceis. Coragem. É preciso estar atento e forte. Essa eu não conheço. Gal canta. Gal Costa canta. Sim. Se a sua vida tivesse uma trilha sonora hoje, qual seria? Hoje. Nossa Senhora.
Hoje eu acho que seria uma música minha. Uma música sua? Uma música minha que se chama Lida. Lida. Que ela, Lida. em breve vai estar em todas as plataformas digitais. Não lançou ainda. Quero só Olha, fazer gente, som. é a a gente primeira honra. vai estar E o verso? divulgando. Então, essa música, ela fala sobre o trabalho, né? Ela tem até uma ginga de capoeira. Legal. Como esse movimento Eu fui criada, né, pelos meus avós, pela minha mãe, Sim. mas pelos meus avós. E eles eram lavradores. Então, eles trabalhavam muito com enxada. E aí, esse barulho, esse gesto, pra mim é muito familiar. E a capoeira, ela tem uma coisa meio gingada, né? puxada, né? E aí a gente trouxe isso para essa música, que ela conta um pouco desse trabalho, assim, das dificuldades, do sol, né, daquilo. E ao mesmo tempo ela fala de amor, né? Então Legal. tá aí o saborzinho para depois Aquela vocês ouvirem. aquela harmonia. Sim, que conta dessa história, assim. Eu acho que é um pouco dessa representação que a gente está falando o tempo sim, todo, você tá de como que repetindo. me atravessa. Sim, está refletindo algo que você já viveu, assim, escrevendo na música. Isso é muito interessante. Qual música você indicaria para que todos os alunos do CEPRA ouvissem pelo menos uma vez na vida? Agora, delicado, hein? Tópico sensível. Tópico sensível. Mas vamos lá. Eu penso que seria interessante que todos os alunos do CEPRA ouvissem Força Estranha. Força Estranha. Gal Costa canta também, mas essa música, se eu não me engano, é do Gonzaguinha, que é o filho do... Eu acho que seria interessante que todos ouvissem. Você poderia dar uma palhinha dela pra gente? Peraí. É aquela... Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Ó, Eu acho que... Essa música não fala só sobre cantar profissionalmente, assim, eu não entendo dessa maneira. Eu acho que cantar é um gesto, é uma expressão do corpo. Todo mundo pode cantar, todo mundo deve cantar. Verdade. E eu acho que isso aqui dá força pra gente também. Verdade. então, Chayane, como a música entrou na sua vida, você lembra qual foi o momento em que percebeu que queria cantar e compor? Então, a música entra nas imitações, né? Quando eu era bem pequenininha, que eu ainda imitava as cantoras. E eu gostava muito de axé. E aí eu entendi que essa familiaridade com a voz, né, dessas cantoras, estava muito presente em mim. Talvez não pelo estilo musical, mas pelo timbre. E foi assim que eu comecei a entender. Eu nunca tinha feito aula de canto, né, até então. E eu aprendi ouvindo muito. É aquela coisa de você ouvir uma música e ficar ouvindo ela Igual um hobby, né? incansavelmente, assim. Sim. De ouvir, até reproduzir aquilo com uma certa... certinho, né? Reproduzir Entendo. como tá ali. E aí eu comecei o meu trabalho com a cantoria, foi muito pela questão da interpretação, como intérprete. Né? Eu não de cara comecei a escrever música, eu escrevia poesia, que depois eu musicalizei. Mas eu comecei como intérprete. Interpretar como ela é, não é? E como, por exemplo, a Elis Regina, que ela não era uma compositora exatamente, ela interpretou. Os compositores e músicos escreviam música para ela, e aí ela fazia a interpretação dela daquela música. Por exemplo, como Nossos Pais, não é uma canção da Elis Regina, é do Belchior, mas ela faz uma interpretação divina da música. E aí muitos compositores entregavam para ela, diziam, eu fiz essa canção para você. Assim como Caetano escreveu várias canções para Gal Costa, porque elas são intérpretes, né, e também compositores, mas intérpretes preciosas, assim, com vozes, né, com timbres diferentes. E Maria Bethânia também está nesse lugar, né? Ela escreve, mas ela também faz... tem um disco dela, que é As Canções que Você Fez Para Mim, que são canções do Roberto Carlos. Mas ela cantando
A Maria Bethânia, ela sim. cantando totalmente de forma diferente. Com a expressão artística dela, quase que falando, né? Que a Maria Bethânia, ela faz da música quase o inverso que eu faço, é poesia. Ela faz da música uma poesia. Aí faz todo o encaixamento. Muito perfeitamente. Então, eu comecei nesse caminho como intérprete. Depois eu comecei a entender que eu poderia escrever. Mas esse processo da escrita é até um processo que eu estudo. Eu estudei, escrevi um trabalho de conclusão de curso aqui do IFRJ. Legal. Onde eu falo sobre a escrita como uma forma de expressão. Né? Meu trabalho foram com cartas. Eu escrevi cartas e para dizer sobre esse processo da escrita, como uma escrita que não existe uma escrita mais certa que outra. Existem tipos de escrita. E aí eu fui discutir isso porque eu tinha vergonha de mostrar para as pessoas o que eu escrevia. Isso é muito comum, né? Eu não sabia, mas isso é muito comum. Durante o processo na psicologia, né, como psicóloga clínica, eu observei muito isso. Os meus pacientes tinham um pouco dessa timidez de trazer o que eles escreveram. Né? E aí eu fui entendendo também essa relação. E é mesmo, é uma preciosidade, né? Você colocou no papel algo que talvez não seja para todo mundo acessar. Sim, né? com certeza. Mas enfim, eu acho que esse processo de entender também o que eu estava escrevendo, que o que eu estava escrevendo fazia certo sentido, pelo menos para mim e para quem trabalha comigo, eu acho que me ajudou muito a botar essas canções no mundo. Sim. Quando você vai escrever uma música, de onde vêm suas inspirações? São experiências pessoais, histórias de outras pessoas ou um pouco de tudo? Então, pouco de tudo. Tudo. Junta pouco tudo de ali, aí vai, bota no papel. Isso. Eu acho que quando a gente fala sobre inspiração, não é algo que a gente faz metodicamente. Né? Você, como ele me perguntou anteriormente, você senta e aí eu vou pensar que eu vou escrever uma música aqui agora sobre amor. Não flui assim, só assim, né? Flui assim também. Mas flui para mim de modo que tudo aquilo que me atravessou, que me atravessa, surge, né? Brota, né? É como se, sabe a infiltração? Uma molhada ali, você fica vendo, ela vai brotando, ela seca, ela volta, ela seca, ela volta. Isso atravessa o que a gente é e isso compõe também o que a gente é e me ajuda a compor. Então é um pouco de tudo isso, das experiências, de olhar para determinadas coisas e pensar, isso dá uma boa música, Verdade. isso dá uma boa canção. Igual o que você fez, que você falou sobre, acho que seus avós capinavam, aí você, nessa nova música que tá pra você lançar, você colocou, isso é muito interessante, Sim. que você realmente pega a sua trajetória de vida e transmite ela em música. Uma forma de expressar. Expressar, Que você vivenciou, né? isso aí. E mostrar pro mundo como você enxerga ele, né? Sim, e é isso, né? Como para mim a música ela é uma grande contação de história, Sim. né? Que são histórias reais, que são histórias que podem não ser reais também, Sim, que são sim. histórias que a gente quer que aconteça, Verdade. revoluções que a gente quer que aconteça, enfim, é como a gente também fantasia a vida de certo modo, né? Verdade. Você consegue conciliar bem a psicologia com a música? Em algum momento uma área já ajudou ou influenciou a outra? Então, esse foi o maior desafio. Querendo ou não, tem que ter um desafio. Porque é isso, assim, quando você começa o curso de psicologia, você vê os grandes clássicos, né? Freud, Lacan, toda essa estrutura, todos esses pensadores que cunharam a psicologia, começaram a pensar a psicologia a partir de um arcabouço teórico e que eu não me encontrava em nenhum deles. Ficava, gente, mas eu não gosto de Freud, eu não gosto de Lacan, eu não gosto de Jung, eu não gosto... E agora? Né? E aí, mais pro final do meu curso, né, lá no 7º período, 8º período, são 10, né? Ou seja, bem ali no finalzinho, eu me deparei e me encontrei com a esquizoanálise, que é uma abordagem, não é uma teoria psicológica, mas é uma abordagem filosófica que ajuda como ferramenta, né, na análise de pacientes, na análise institucional, que é, por exemplo, onde eu trabalho hoje,
na área que eu trabalho hoje, que é a análise institucional, como psicóloga institucional da FUNAP, da Fundação de Arte de Paracambi, onde eu atendo institucionalmente, né, não clinicamente, mas institucionalmente, 3 escolas. A Vila Lobos, a Escola Municipal de Teatro e a Escola Municipal de Dança. Legal. Hoje eu atuo nessas 3 escolas como uma analista institucional, ou seja, pensando quais são as questões que aparecem nessas escolas e como a gente pode fazer esse espaço ser um outro espaço. E aí como, né, isso não se deu dessa maneira apenas, né, assim rápido. Isso foi uma construção no tempo, porque eu precisava conseguir fazer isso que ele me perguntou. Juntar arte e psicologia, porque eu nunca consegui ver isso separado. Então, meu trabalho de TCC da psicologia foi com roda de poesia com idosos, então eu já fazia esse trabalho artístico com eles. O meu mestrado foi com as canções do Milton Nascimento e do Belchior, na época da ditadura. Então, eu tenho toda a minha trajetória acadêmica, né? Atualmente eu faço doutorado em psicologia, com a pesquisa sobre feira de rua. Então, toda a minha pesquisa, toda a minha trajetória acadêmica, ela é muito atravessada pelas produções artísticas. Não tem como. Não tenho como fazer de outra forma, né? E até essa formação, né? Essa especialização que eu fiz no IFRJ em Educação e Diversidade, também foi atravessada pela questão da escrita das cartas, como uma possibilidade de um texto acadêmico. Então, eu fiz um TCC escrevendo cartas. Legal. E eles que me engulam. Mas deu tudo certo. Foi... Você tem algum projeto ou alguma música sua que tenha um significado muito especial? Conte mais sobre a história por trás dela. Tenho. Acho que assim, a primeira música que eu escrevi, que é Rio, né, que é sobre uma mulher que protesta, que se arrisca, que não nega o que ela é, o que ela quer fazer, ela não é minha música favorita. Assim, eu sempre olho para ela com muito cuidado, com muito carinho, porque ela é importante para mim pelo sentido e por essa coisa dela ter sido a minha primeira, né? Então ela tem esse lugar. Depois, eu acho que isso é um processo até muito comum, conversando com outros artistas, né, com outros cantores e cantoras, a gente vai deixando esse preciosismo de lado e vai entendendo que tem um percurso. Então, esse Rio, que era só essa coisinha miúda, virou uma coisa maior, um projeto maior. Virou a chave, né? Mas ela marca. Ela, pra mim, é a música que começa todo esse percurso, né? E eu acho que talvez essa coisa dela ser mais genuína, uma coisa escrita, pensada, né? Sim. Que eu acho que é isso. Tem o valor dela, né? Tem a significância dela. Então, agora a gente vai abrir um quadro que a plateia vai fazer algumas perguntas para você. Uhum. Como você lida com as críticas e os comentários nas redes sociais? Nas redes sociais, olha, eu não posso ser falsa modéstia, fazer falsa modéstia, mas eu não tenho muitas críticas na rede social, assim. Geralmente a gente se apresenta nos bares aqui da cidade, né, restaurantes, e também em eventos culturais, né? Eventos da Casa de Cultura, da Casa Uivo, eventos como festivais, eventos da cidade também, né? A festa da cidade, a feira cultural, e também eventos que a gente organiza enquanto projeto, né? Então, assim, sempre quando a gente encerra essas apresentações, a gente recebe muitos elogios e muitas sugestões. Então, eu não vejo muito como crítica, né? Mas eu sou abertíssima a qualquer crítica, porque eu conheço muito bem o meu trabalho. Então, eu sei o que ele demanda, eu sei o que ele tem de excesso. Mas eu entendo que o olhar, a arte, né? A música, tal qual um quadro. Você olha para o quadro, você tem uma interpretação, ele tem outra, ela tem outra, e a música é a mesmíssima coisa, né? Você pode não estar vivendo nada do que aquela pessoa está cantando, mas você pode sentir o que aquela pessoa está sentindo, né? Músicas, por exemplo, da Marília Mendonça, né, que eu adoro.
ela tem uma composição ali que você pode não estar vivendo nada daquilo, mas você sente aquilo e fala, gente, queria abraçar essa pessoa. E a gente canta com uma intensidade como se a gente estivesse passando pela situação, pela sendo situação. que não tá. Exatamente. E aí, eu acho que pra mim música é esse mesmo lugar. Sim. Né? Então eu acho que é passível de receber críticas, passível de reconhecer também onde a gente pode estar ampliando, melhorando. Sim. Eu gostaria de saber se teve algum artista que te inspirou a começar nesse ano. Teve. Como timbre, como a gente estava falando, gente, pasmem, mas Ivete Sangalo foi uma referência da voz. Da voz. Inclusive, algumas pessoas até comentam muito que parece. Eu não acho. Mas cantando, realmente, isso aqui que vocês estão ouvindo é outra coisa. Quem me escutar cantando vai ver que é outra voz. É outra pessoa também. Mas foi a Ivete Sangalo no sentido da voz. No sentido de sentir a familiaridade. Mas como cantora, eu tenho duas referências, que é Gal Costa e Rita Lee. São Legal. referências para mim naquilo que eu entendo como música popular brasileira. Nossa. Muito bom. Eu gostaria de saber qual é o tipo de música que a senhora escreve. Tipo, você diz assim... Tipo trap, Entendi, o gênero musical. Então, eu escrevo música popular brasileira com arranjos, né, com jazz, uma coisa jazzística, mas eu trabalho com um violonista que é violonista 7 cordas. Então, ele traz toda uma instrumentalização, né, e um baterista que também traz a questão não só da bateria, aquela armadura, mas também da percussão. Então a gente usa muitos elementos de músicas, por exemplo, de determinadas regiões do nosso país, do Nordeste. Então até o ritmo dessa música é ritmado de acordo com esses instrumentos. A harmonia dos instrumentos. Que é isso, entra numa harmonia que dá esse toque, mas é muito voltado para essa questão da música popular brasileira. Muito inspirada na Gal, muito inspirada na Rita Lee. Tem artistas também atuais, né? A Juliana Linhares, que para mim é uma referência, a Lued Luna, que tem essa coisa de um jazz, de um soul ali que me interessa, mas a minha música nunca é uma coisa só. Ela tá sempre muito misturada, de tudo, né? um pouquinho de tudo. Então agora a gente vai ir pro último quadro, a gente tá chegando ao fim, que é o cancelado ou aprovado. Eu vou te fazer 15 perguntas e você tem que cancelar ou aprovar elas. Missão. Ai, Jesus. Missão. Podemos começar? Podemos. Fazer terapia mesmo quando a pessoa acha que não tem problema. Não, pera. Gente, eu sou muito subjetiva, eu não consigo com essas coisas. Eu já ia problematizar. É uma dúvida, né? Fazer terapia, Mesmo quando a pessoa acha que não tem problemas. aprovado, tem que fazer. Tem É que fazer? isso? Não sei, é sua opinião. Mas não, é essa a brincadeira, né? Isso. Então tá. Aprovado. Fazer Se terapia, você não aprovado. concorda, você levanta a plaquinha de De não cancelar, aprovado, tá isso. bom. Julgar alguém pelo estilo musical que ela escuta. Coisa feia. Cancelado. Coisa feia. Postar indireta nas redes sociais em vez de conversar pessoalmente. Ai, gente. Cancelado. Ai, eu amo. Um pouquinho dos Os dois, dois. né? Um pouquinho dos dois pra Eu igualar. falo, eu não consigo com esse negócio. É a balança. Cantar no chuveiro achando que está em um grande show. Aprovadíssimo. Já é o ensaio, pré-ensaio. Ficar horas rolando o feed antes de dormir. Gente, olha, cientificamente Cancelado. cancelado. Misturar vida profissional e vida pessoal o tempo todo. Ai, gente, que difícil. Assim, eu vou botar cancelado, mas é discutível. É discutir. É passível de discussão.
Acreditar que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Provadíssimo. Muito importante. Desistir dos sonhos por medo da opinião dos outros. Cancelado. Discutível também, mas... Fazer playlists para cada momento da vida. É aprovadíssimo. Só não faço, mas é aprovado. Mandar áudios de mais de 5 minutos no WhatsApp. Ai, gente, eu sou velha. Eu gosto de áudio de 5 minutos. Página, mas Podcast? eu adoro podcast. Chorar assistindo filme ou ouvindo música. Aprovado. Provável. Aprovadíssimo. Trabalhar com algo que ama, mesmo enfrentando dificuldades. Aprovado. Fingir que está tudo bem quando não está. Pode ser um pouquinho de cada um? Pode. Porque às vezes a gente tem que fazer de conta, brincar de faz de conta. Acreditar que a música pode ajudar no processo de cura emocional. Aprovado. E por último, trocar estabilidade pela chance de viver um sonho. Aprovado com ressalvas. E foi esse o nosso podcast. Muito obrigado por você ter vindo. Foi uma conversa, um bate-papo muito bom. E quero você aqui de novo, tá? Que eu gostei muito. Gostei muito. Ai, Inclusive, quero as prévias. a gente tinha várias coisas pra poder perguntar ainda, falar várias coisas, mas infelizmente o tempo não permite. Eu falo a beça, né, gente? Mas obrigada pelo convite. É sempre um deleite, assim, poder falar do trabalho da gente, das dificuldades e de como a gente sai desse lugar também das dificuldades e usa elas como um combustível aí pra conseguir no sonho da gente. Muito obrigado. Bom, muito obrigada.